Se você está começando no marketing digital, acredito que você já se sentiu frustrado. Você já viu anúncios de pessoas faturando milhares. Aí você decide começar, você aprende sobre sua primeira campanha e nada acontece. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o marketing correto para você continuar no marketing digital, ou seja, para você começar no marketing digital. Porque se você não ter o mindset, é provável que você desista durante o meio da sua jornada. Então, se você gostou da ideia, te convido a deixar o like e subscrever, porque aqui a gente posta vídeos toda semana. Meu nome é Cristiano Tom, aqui falamos sobre marketing digital e Facebook Ads, então se inscreve para não perder esses conteúdos maravilhosos e agora, bora pro vídeo. O primeiro mito que a gente vai quebrar aqui é o mito de anúncio igual a venda. Uma coisa que eu aprendi na prática, e foi algo bem doloroso até de aprender, é que simplesmente subir campanha não significa vender. O que a gente tem que ter em mente? O fato só de alguém ver o teu anúncio não significa que essa pessoa vai comprar de você. Às vezes a gente cria um produto, a gente cria um infoproduto, a gente escolhe algum serviço para vender e a gente simplesmente só pensa na nossa parte. A gente pensa como se a gente estivesse a anunciar para a plataforma, como se a gente estivesse a anunciar para o algoritmo do Facebook. Mas a gente não está. A gente está a anunciar para pessoas. Pessoas essas que têm dúvidas, pessoas essas que têm interesses, pessoas que têm desejos, que têm medos. E a gente precisa saber que a gente está a anunciar para pessoas. Porque se você só sobe campanha e espera que as coisas vão dar bom, só porque você subiu a sua campanha, meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. A gente não está a anunciar para robôs, a gente está a anunciar pessoas, para pessoas como a gente. E é importante ter isso em mente quando você vai criar o seu produto, quando você vai criar as suas campanhas, porque se você não ter isso em mente, você vai acabar se decepcionando muito depressa. Tanto segmento para isso, a gente tem que saber que não é só subir campanha, é também pensar na experiência do usuário, na experiência do cliente em primeiro lugar. Porque o teu produto, o teu serviço, você não está a fazer para você em específico. Você está a fazer para uma pessoa que tem umas determinadas dores e que deseja a solução. A experiência do comprador é a nossa principal preocupação. Porque já as tuas campanhas, os teus anúncios, os teus criativos, a sua copy, a tua oferta tem que estar criada para otimizar o máximo possível a experiência da pessoa que vai clicar naquele anúncio. E depois, a página de venda está clara, o atendimento está bom. Você precisa começar a pensar nessas coisas. Desde os métodos de pagamento até o jeito de construir confiança. Porque a venda tem muito a ver com confiança. Então você precisa pensar na experiência do comprador. Desde o criativo. A comunicação tem que ser direcionada para aquela pessoa específica que vai entrar. A página de venda tem que ser criada para aquela pessoa. Não adianta simplesmente criar uma página de qualquer maneira e achar que as coisas vão funcionar só porque sim. Não, é preciso pensar na experiência do computador. E conhecer o público-alvo é muito útil nessa parte aí, porque te ajuda a ter uma ideia de quais são os desejos, de quais são os gostos que o teu público-alvo tem. E com isso você consegue otimizar o máximo possível a experiência do comprador. E uma coisa útil também é, de vez em quando, fazer campanhas por WhatsApp. Se você não faz, te recomendo a fazer, porque aí você vai poder descobrir algumas das dificuldades, algumas das dúvidas e alguns desejos que as pessoas têm. Porque se você simplesmente sobe tráfego por uma página e não está a ter conversão, você acaba não tendo um entendimento muito profundo do porquê que não está tendo conversão. Mas se você faz atendimentos no WhatsApp, você consegue descobrir onde é que as pessoas estão a parar. Será que é na oferta? Será que é na apresentação? Será que é no modo de pagamento? E com isso você consegue otimizar e você também pode melhorar muito mais a tua forma de tráfego direto. Se você atender um bocadinho no WhatsApp, porque um bocadinho de interação com a pessoa é algo que pode melhorar muito a tua oferta. E outra coisa que faz com que as pessoas percam a vontade de anunciar é testes. No Facebook Ads, no marketing digital, seja onde for, principalmente no tráfego pago, a gente vive de testes. A gente precisa testar, testar, testar. Se você simplesmente sobe uma campanha, você deixa lá público aberto, você deixa dado aberto, você deixa tudo de acordo com o padrão que o Facebook Ads te dá, você não pode esperar que você vai ter grandes resultados com isso. Você precisa testar para você conhecer o seu público. Você precisa testar para saber qual é o tipo de criativo que funciona, para saber qual é a forma de comunicação que mais funciona com eles. Então, você precisa testar para saber, primeiro, sobre o seu público, a faixa etária do seu público, para saber quem compra mais, em homem e mulher, para saber os interesses do teu público, para saber os formatos em que o teu público anda e também para saber mais e mais dados necessários. Os testes
são úteis e a gente testa muito. Você precisa testar muito para você ter o máximo de entendimento possível. Não adianta você subir uma campanha que está para público aberto, que está a todas as idades, e simplesmente esperar que você vai conseguir obter resultado. Isso simplesmente faz com que o Facebook tenha uma grande quantidade de pessoas para anunciar e ele não sabe exatamente para quem é que vai mandar. E quando isso acontece, fica muito mais difícil dele ser assertivo e acaba gastando dinheiro mandando para pessoas que não estão interessadas. Então você vai testar para descobrir o público, para descobrir a idade do teu público e para descobrir os interesses. Então é preciso ter força de vontade e estar sempre a testar. Você vai precisar testar bastante até encontrar uma oferta que vende, até encontrar um atendimento que vende, até encontrar o teu produto certo e até encontrar o funil correto que você vai precisar. É preciso testar bastante. Você não pode ficar desencorajado só porque foi uma ou duas vezes. Outra coisa importante é a comparação. Quando a gente se compara demais, seja o que for, em que parte da vida, a gente sempre vai ter algumas dificuldades. Porque quando você se compara com as outras pessoas, você acha que você é menos talentoso, você acha que você tem mais dificuldade em aprender e você acha que você está atrasado. Mas isso não é verdade. Cada pessoa tem sua própria jornada. E é preciso saber que você vai levar um tempo diferente que a outra pessoa vai levar. Às vezes a gente só se compara, mas não analisa o que está por trás do que aquela pessoa viveu. Talvez aquela pessoa já tenha um bocadinho mais de experiência com Facebook Ads, já tenha um bocadinho mais de experiência criando páginas, já tenha experiências criando ofertas. Então, quando a gente se compara com um amigo ou com alguém que a gente vê na internet e se sente mal por não ter aquele resultado, isso é algo simplesmente tóxico. Porque a gente não sabe, primeiro, o que é que aquela pessoa passou, o que é que teve que passar, o que suporta para estar naquele nível. Então, é muito importante você saber respeitar seu ritmo. O mais importante não é correr mais depressa, mas sim estar sempre caminhando. E é como eu li em Hábitos Atômicos, diz o seguinte: caminhe devagar, mas nunca recue. Ou seja, você tem que focar na sua própria jornada. Se alguém está no tráfego direto e está a vender bastante, você simplesmente está ali no WhatsApp, você sente que não está a vender, você migra para lá, você começa a ter algumas dificuldades e deseja mudar de novo. Se você está constantemente a mudar de ramo porque você acha que o seu ramo não é bom, em comparação aos que viu dos outros, meu amigo, você precisa estar focado. Você precisa focar numa coisa e ficar consistente nisso. Você precisa ficar consistente e não se comparar com toda pessoa que você vê. Porque aquela pessoa talvez tenha recursos que você não tem, talvez tenha conhecimentos que você não tem. Então a comparação simplesmente é tóxica. E o último, e também um dos mais fundamentais, é vencer o medo da ansiedade. Esse aí é um dos grandes e simplesmente foi uma das minhas maiores dificuldades. A gente naturalmente tem medo de aparecer, tem medo de errar, tem medo de ser taxado de falhado, tem medo de ser corrigido por alguém mais experiente. Isso para mim foi algo que me atormentou bastante. E eu sentia muito medo de aparecer e eu não sabia se... Eu tinha aquela dúvida, será que eu sei o suficiente? Será que eu tenho conhecimento suficiente para começar a anunciar? Será que eu tenho conhecimento suficiente para começar a ensinar as pessoas? Será que eu tenho conhecimento suficiente para começar a partilhar? E simplesmente o fato de só anunciar e chegarem pessoas no meu WhatsApp e eu ter que conversar com elas já me deixava muito ansioso. E a gente tem esse medo dentro da gente de não querer errar. E isso é algo muito ruim, porque a gente precisa começar a combater isso. A gente tem medo de aparecer. Inclusive, eu também tive esse medo de aparecer e quase por isso eu não começava meu canal. Mas eu decidi começar do jeito que estava e ir melhorando à medida que as coisas vão acontecendo, porque a verdade é que a gente nunca está verdadeiramente pronto para nada. A gente tem que ir mesmo com medo e o medo vai desaparecer quando o teu cérebro perceber que aquilo que você temia não representa um perigo de morte, não representa um perigo real. Então a gente vai precisar deixar e dar um tempo para a gente entender que a ansiedade é algo normal quando a gente experimenta uma coisa nova. Então, por exemplo, algo como aparecer, começar a mostrar teu rosto, a ensinar coisas, é algo que dá muito medo, porque você tem medo de ser julgado e tem medo de ser corrigido por alguém mais experiente. Mas a verdade é que todo mundo é humano, todo mundo era e a gente não é perfeito em tudo. Inclusive, eu cometo muitos erros e também estou a aprender a cada dia a melhorar nas coisas que eu faço, a cada campanha. E é necessário ter isso aí. É necessário a gente se dar espaço para errar, porque se a gente nunca se der espaço para errar, a gente nunca vai aprender nada. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para si. Foi um conteúdo basicamente de mindset.
o jeito que você tem que pensar para começar no marketing digital. Então vai com essa mentalidade. As coisas não vão acontecer de nada, as coisas não vão ser tipo mágica. Você vai ter medo, é claro, mas você tem que agir mesmo assim e não se compare com os outros. Teste, fique firme e lembre, melhor caminhar lentamente e não recuar do que simplesmente caminhar rápido e acabar por parar. Então, eu espero que você tenha um ótimo dia. Meu nome é Cristiano Tomo e eu te espero no próximo vídeo.